Foi aprovado pela SEC, que é o equivalente à CVM, só que lá nos Estados Unidos, a negociação de ETFs de Bitcoin no mercado à vista. E esse novo lançamento pode mudar drasticamente a forma como os big players, os tubarões, os grandes investidores se relacionam com esse tipo de moeda. Então, se você está pensando em comprar Bitcoins, altcoins, se você já tem ou está na dúvida sobre essas moedas, esse vídeo é para você. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala, my friend! Seja muito bem-vindo ao canal Lucas Pereira Educação Financeira. Se você não me conhece, eu sou o Lucas e aqui no canal eu te ensino educação financeira, como poupar, guardar dinheiro, investir, tudo isso de forma muito simples. Por todo esse conteúdo que eu trago aqui no canal 2 vezes por semana para você, a única coisa que eu te peço é deixa seu joinha, se inscreva no canal e fica ligado em todo o conteúdo que sai aqui semanalmente. Antes de eu estar começando o conteúdo desse vídeo de fato, fala para mim, você tem Bitcoin na sua carteira? Você tem outras altcoins no seu portfólio de ativos? Qual desses ativos você está pensando em comprar, Como que está a sua carteira em relação a criptomoedas? Deixa aqui nos comentários. Essa novidade do ETF de Bitcoin não é uma surpresa para o mercado, Já faz algum tempo que vem sendo estudada essa possibilidade. No dia 10 de janeiro de 2024, nesse ano que a gente está agora, a SEC ela fez uma postagem no Twitter falando sobre a aprovação desse ETF, só que depois foi tudo informado que foi um hacker que invadiu a conta da SEC e fez aquela postagem. Mas aí, depois de um tempinho, já saiu o comunicado oficial da SEC falando sobre a aprovação desse ETF, de Bitcoins. Mas então vamos lá, vamos por partes nesse vídeo. Você sabe o que é um ETF, Como esse ETF ele vai funcionar? ETF significa Exchange Traded Funds. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre ETFs, para você estar investindo no exterior, ETFs que podem trazer bons resultados para a sua carteira internacional. Então, se você quer entender um pouquinho mais, clica aqui no card e se atenta sobre esse assunto. E aqui no Brasil não é uma novidade os ETFs, Aqui nós temos vários ETFs e eles replicam índices, Como por exemplo o BOVA11 que replica o Ibovespa. E aí é como se você tivesse comprado todas as ações do Ibovespa, só que em um ETF só, que seria o BOVA11. Nós também temos o DEVA11 que replica os índices de dividendos aqui do Brasil. E fora esse, existem diversos outros ETFs sobre os diversos ramos, então é só dar uma pesquisada, ver se algum desses ETFs te interessa e, se for o caso, você adquire eles para sua carteira. Então, em resumo, quando você opta por comprar um ETF, é como se você fosse comprar um almoço. Imagina, você tem a opção de ir lá comprar o seu arroz, e comprar o seu feijão, e comprar a sua carne, preparar, temperar, fazer tudo do seu gosto, ou você tem a opção de ir num restaurante e já comprar aquele almoço pronto. É lógico que quando você opta por ir num restaurante, você vai pagar mais caro naquele almoço. Mas por quê? Porque você economizou tempo, você não teve que ir no mercado, você não teve que escolher, você não teve que pagar aqueles alimentos, você não teve que preparar, então vai sair mais caro você comprar tudo pronto, logicamente. E você também corre menos riscos. Por quê? Porque daí é um profissional que faz aquela escolha para você, Então, quando você vai fazer o seu almoço, por exemplo, você corre o risco de ficar ruim porque você não temperou direito, corre o risco de você queimar porque você deixou passar. E num ETF é aquele profissional que está fazendo essas escolhas, que está fazendo tudo por você e você só compra tudo prontinho. Então, consequentemente, vai ser mais caro. E aí, levando em consideração essa analogia que eu fiz aqui para você, agora você pode comprar o seu almoço de Bitcoin no mercado americano, Você pode comprar o seu ETF de Bitcoin no mercado à vista americano. Para você que já é um investidor de criptomoedas, que já tem conta numa exchange, que é uma blockchain, uma corretora de criptomoedas, é muito simples você chegar a fazer sua compra de uma criptomoeda, de uma altcoin, de um Bitcoin. Agora, para quem não conhece esse mercado, pode ser que isso seja muito complicado, Então a pessoa vai ter que ir lá, vai criar uma conta numa corretora, numa exchange que ela não conhece, vai ter que fazer a negociação em frações 0001 BTC, vai falar, mas como assim eu vou comprar 001? Vai ter que entender o que é um satoshi, o que não é, como que ela vai fazer aquela negociação, o imposto que ela vai ter que pagar. Então, muitas vezes, ter esse novo ETF facilita muito, porque a pessoa pode ir lá, comprar ele direto na corretora e ela vai ser muito mais fácil do que ela entender todo esse mercado. Então, esse ETF
pode acabar trazendo novos investidores, né, para as criptomoedas. Ele não digo diretamente, porque ele não vai comprar diretamente essa moeda, mas ele vai comprar um ETF que replica essas moedas. Quando eu falo com você sobre ETFs, é muito importante que você tenha em mente que existem dois tipos de ETF, os ETFs à vista e os ETFs de futuro de índice. Até a liberação desses novos ETFs de Bitcoin, não eram negociadas negociações de Bitcoin pelos ETFs de Bitcoin. Esses ETFs de Bitcoin, eles tinham que comprar contratos derivados de Bitcoin e não o Bitcoin propriamente dito. E agora que aconteceu essa mudança, né, tem esse novo ETF, eles vão deixar de comprar contratos relacionados ao Bitcoin e vão poder comprar os Bitcoins de fato. E isso pode fazer com que suba a demanda por Bitcoins, né, por causa da oferta e da demanda. Quanto maior demanda, maior os preços. Então isso pode acabar refletindo nos preços do Bitcoin. Existe uma projeção de que essas transferências de capital possam aumentar em 100 bilhões o valor inserido em Bitcoin atualmente. Então, hoje nós temos 900 bilhões de dólares investidos em Bitcoin, né, lastreados em Bitcoin, e a previsão é que ao longo do tempo isso aumente em quase mais 10%, né, talvez um pouco mais, chegando a 1 trilhão de dólares em Bitcoins. Mas é muito necessário que você sempre tenha muita atenção nesse assunto, porque só para o ano de 2023, por exemplo, nós temos uma valorização do Bitcoin de aproximadamente 150%, então é um valor bem expressivo. E o que tem de mais com isso? Subiu, Lucas? Isso é bom, isso é ótimo que esteja subindo, tomara que suba mais. Sim, é ótimo que o valor subiu, só que você tem que ter a noção que existem pessoas que estão posicionadas há muito tempo nessa moeda. Então, por exemplo, uma pessoa que comprou o Bitcoin em janeiro do ano passado e ele subiu 150%, existe a grande possibilidade de que pelo menos parte daquele resultado seja realizado, ou seja, ela realize a venda parcial ou total daqueles bitcoins como forma de obter lucro para ela sobre aquelas negociações. Na minha cabeça, isso é o que faz mais sentido, porque não adianta você ter um ativo que valorizou 150% e só deixar ele lá com o risco de cair e você perder aquela valorização. Pelo menos parcialmente, o ideal é que seja realizado o lucro daquela operação. Mas isso não quer dizer que o mercado de Bitcoin vai cair, não é isso. O mercado, ele funciona em ciclos, então ele sobe, aí as pessoas realizam lucro, ele cai, depois ele sobe de novo, as pessoas realizam lucro, ele cai mais um pouco. Isso é um ciclo infinito. Então players que se posicionaram bem, eles vão realizar lucros em momento de alta e comprar mais em momentos de baixa, e assim o mercado vai se mantendo. Então da mesma forma que ele subiu, ele vai cair e vai subir de novo. Agora eu vou falar com vocês quais foram os ETFs que foram aprovados para 2024. Então olha só, aqui a gente tem o BTCW da Winston Tree, o GBTC da Grayscale, o IBIT da BlackRock, o EZBC da Franklin Templeton, o BRR da Valkyrie, o BTCO da Invest, o DFI da Hashdex, o Rogue da VanEck, o FBTC da Fidelity, o BITB da Bitwise e o ARKB da ARK Invest. De acordo com alguns estudos, o BTC tem um rendimento, uma valorização anual de aproximadamente 124% ao ano. Então, se você simula aí ter investido R$1.000 em 2013, que foi o lançamento do Bitcoin, com essa valorização, hoje você teria aproximadamente R$3.179.000, ou seja, uma valorização muito grande ao longo aí de quase 11 anos. Então, com isso, dá para você entender que existem alguns fatores que vão atrair pessoas para esses ETFs de Bitcoin. O primeiro deles, obviamente, é a rentabilidade. Quem não quer uma rentabilidade de 124% ao ano, uma rentabilidade tão alta assim? O segundo é o acesso facilitado, como o ETF sendo negociado em corretora fica muito mais fácil para as pessoas adquirirem esse ETF. O terceiro está ligado aos impostos, então a utilização de compras por esse ETF pode acabar reduzindo a quantidade de impostos que o investidor vai pagar, ao invés de comprar Bitcoin diretamente. Aqui eu vou fazer mais um adendo, eu estou falando aqui sobre
Bitcoin. Quando a gente pensa no lançamento de Bitcoin, o objetivo dessa moeda era descentralizar o poder da nação, né, do governo em relação ao seu capital. Então o Bitcoin, né, todas as altcoins, na verdade, elas vieram como uma forma de libertar as pessoas daquela moeda nacional, do controle do governo, você não ser tão controlado, tão taxado, ter uma opção mais livre de negociação, né, não ter alguém ali no seu cangote vendo tudo o que você faz com o seu dinheiro e controlando as suas finanças, tomando posse e tudo mais. E quando você opta por adquirir um ETF, você está indo meio que na contramão do que idealizava, né, esse tipo de moeda, né, do que as criptomoedas idealizam. Então, se você já é um investidor de Bitcoin que tinha esse pensamento aí sobre liberdade, sobre não ser tão taxado, sobre o controle do governo não ser tão grande nas suas finanças, investir em um ETF desse tipo não faz muito sentido, porque vai totalmente na contramão daquele ideal que você tinha. Eu já falei um pouquinho sobre isso num vídeo aqui do canal também, é só clicar nesse card que você vai entender um pouquinho melhor sobre essa história, né, sobre essa libertação econômica que as pessoas tinham quando pensavam em criptomoedas. Agora, falando um pouquinho mais sobre os indicadores do Bitcoin, né, se ele tá caro, se ele tá barato, se vale a pena ou não comprar essa criptomoeda. E o primeiro indicador que eu vou falar para você é o múltiplo de Mayer. O múltiplo de Mayer, ele funciona como se fosse uma média móvel, né? Se você está acostumado a fazer análises gráficas, você sabe o que é uma média móvel. E qual que é o cálculo desse indicador? Ele vai pegar o preço de hoje do Bitcoin e fazer a divisão pelo preço médio dos últimos 200 dias. E com isso, ele vai te dar um valor. Se esse valor for maior que 2,4, isso significa que o Bitcoin está caro, né? Está acima de um valor que compensa de fato você comprar. Se esse valor está próximo de 1, significa que o Bitcoin está num preço justo, e se esse valor está abaixo de 1, isso significa que o Bitcoin está barato, né? Que você poderia adquirir Bitcoins em promoção. Hoje, esse indicador está em 1,3, então ele não está tão alto, mas não está tão baixo. Se for comparar, dá para a gente colocar que ele está num preço justo para você estar comprando os Bitcoins. O segundo indicador que eu tenho aqui para você é o Fear and Greed Index. Esse indicador, ele reflete o medo e a ganância em relação a criptomoedas, as altcoins, né, o Bitcoin. Quando existem diversas notícias negativas no mercado, pessoas perdendo dinheiro, consequentemente o medo dos investidores aumenta. Agora, quando existem notícias boas, pessoas ganhando dinheiro, consequentemente a ganância aumenta. Nesse momento, o indicador de Fear and Greed, ele está em 64, ou seja, um momento de ganância. Então existem notícias boas, com esse lançamento do ETF existe uma certa perspectiva e expectativa de que o preço do Bitcoin aumente. Então, diante disso, pode existir uma ganância, né? Mais pessoas querendo investir, mais pessoas querendo comprar, para pensar nesse aumento e valorização da criptomoeda. E o terceiro indicador que eu tenho aqui para você é a dominância do Bitcoin. Esse indicador, ele mostra o crescimento ou queda do Bitcoin em relação às outras altcoins. Então imagina que o Bitcoin está subindo muito e as outras altcoins, né, as outras criptomoedas não estão acompanhando. Então isso vai indicar que a dominância do Bitcoin está aumentando cada vez mais em relação às outras altcoins. Agora, se acontece o contrário e as outras moedas começam a subir muito, o Bitcoin não acompanha, o que vai acontecer? A dominância do Bitcoin vai reduzir em relação àquelas outras altcoins. Como você consegue observar aqui nesse gráfico do TradingViews também, a dominância do Bitcoin está em quase 50%, o que não é um valor tão alto, mas não é um valor tão baixo também. Em relação ao começo de 2023, a gente consegue ver que ela está muito mais próxima do topo, né, do teto do valor que ela chegou no ano passado, do que do início, né? Então ela está num valor um pouquinho alto se for considerar uma dominância relativamente alta, o que poderia indicar que o preço do Bitcoin também já subiu bastante. E aí, olhando esses indicadores, olhando essas informações, vale a pena ou não comprar o Bitcoin? Na minha opinião, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, é a minha análise, então você pode ter uma análise diferente, igual eu falei, não é recomendação de compra. O múltiplo de Mayer está indicando um valor até que aceitável para o Bitcoin, tá com um pouquinho de ganância, né? Uma ganância um pouquinho elevada, o que pode ser bom para os seus resultados, então teria dois resultados bons, e a dominância ela está um pouquinho alta, o que pode significar que já subiu um pouco. Na minha concepção, esse pode ser sim um momento bom para comprar Bitcoin, né? Eu ainda estou analisando isso para minha carteira, eu já tenho outras altcoins e está sendo ponderada a entrada em Bitcoins ou não. Se você já tem Bitcoins em carteira, quer melhorar
pegar seu preço médio, pode ser que esse seja um bom momento para você estar fazendo isso. E se você também não tem, pode ser um momento muito interessante, pensando que esse ativo ele pode crescer mais. Então ele pode valorizar em relação ao ETF, ele pode valorizar em relação à ganância das pessoas que estão querendo comprar mais Bitcoin. Então pode ser um momento que você pode montar uma posição bem legal em Bitcoin. E agora fala para mim, deixa aqui nos comentários o que você tá pensando em fazer nesse momento. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vamos conquistar sua educação financeira, vamos entender um pouquinho melhor sobre investimentos, como você pode estar ganhando dinheiro com isso, fazer de 2024 ser um divisor de águas. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem precisa entender sobre esse ETF de Bitcoin e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau!